Aí, Ah, sim, bom dia! Parabéns pra para você nessa data data querida, querida, muitas muitas felicidades, felicidades, muitos muitos anos anos de de vida. vida. Sinta-se Parabéns, Cristi, abraçada. feliz Ah, aniversário, muito obrigada, menina. meninas. Que Mais um dia de delícia. festa. Sim, Mais um motivo para comemorar a vida. Com certeza. exatamente. Estamos aqui. Meninas, como foi a Páscoa? Bastante significativa, eu diria, com muitos significados, muitas transformações. É, a, a, esse final de semana, um pouco mais prolongado, foi bem reflexivo para mim também, sabe? Foi ótimo. Uhum. Teve um quê diferente. E você, Manu, tua viagem foi boa? É interessante, é bom quando a gente vê o processo reflexivo como algo bom, né? Nem Não, sempre eu as acho que pessoas é. gostam de estar na cadeira do pensamento, porque estar no processo reflexivo é isso, né? É estar atenta aos movimentos. Cara, foi muito bom aquela coisa da troca do planejamento, né? Eu ia para um lugar e depois fui para o outro e foi muito gostoso também. E foi um processo. Eu acho que o meu feriado foi muito dentro da perspectiva de renovação que eu ando vivendo, né? Depois da separação, eu fiz um ano de separado, então eu continuo nesse processo de renovação em todos os aspectos da minha vida. E foi muito bom. Ontem eu passei o dia com minha mãe, foi muito bom mesmo. Que bom, que gostoso. Ontem foi dia de reunião de parte da família, né? Minha família emprestada, porque não é minha família de sangue é do Arthur. Mas foi um dia muito legal, né? Conversamos, comemoramos algumas conquistas importantes, né? Também, aqui para Tá? mim foi bem Pois é, leve, também foi entre amigos, então é gostoso sentir essa energia de celebração estando aqui, né? Tendo esse contato aí com pessoas queridas aqui também é muito bom. É muito bom. vamos começar a semana, né? Renovada, porque para enfrentar alguns desafios que estão em cima da mesa, né? Eu acho que Sempre, né? viver é um eterno, desafio, né? Lembrei agora que, né, tem naquele baralho das deusas, o desafio tem a esfinge como representação do desafio, Ah, né? é? Dessa Nossa, carta. tem tudo a ver, né? E é isso, né? Porque a vida ela é cheia de mistérios, então o desafio é a gente lidar com essa esfinge, né? Com esse contínuo busca de decifrar, né, os enigmas, né? E, e compreender a que eles nos convidam. Acho que não no sentido de entender os porquês, porque isso aí a gente não tem como entender, mas os praquês, né? A que serve, a que isso me convida, qual é o chamado, né? Acho que é nesse sentido. Dentro dessa Exatamente. perspectiva, o que você traz para a roda, Giz? Esse é um bom tema. Alguém já tem algum assunto para a roda? Porque eu ainda estou Eu tenho. chegando. Não, eu tenho. Opa, vamos lá. Vai, Eu não começa aí, tinha, Manu. então vai aí, Manu. Eu tenho. Dentro desse clima de Páscoa, de renovação, né, de reconstrução, eu queria falar sobre o amor, sabe? Eu tenho refletido muito engraçado. Eu tenho refletido mais sobre o amor após uma separação do que dentro da relação, né? E eu queria falar sobre isso. Muito bom, excelente, tema maravilhoso.
e necessário. Você está se referindo amor no sentido homem e mulher, de casamento, ou Eu qual que é o falo foco aí? no sentido da palavra em todos os aspectos. Como que a gente enxerga esse amor. Porque eu tenho me percebido de uma forma, né? E isso tem se estendido para as outras esferas. Aí, falar do amor como um todo. Para mim, o amor é uma coisa só. Como a gente entende o amor, é uma coisa só para todas as relações, né? Aí foi isso que eu pensei em trazer. Hum. Isso muito por conta de uma pergunta, né? Eu não quero já entrar no meu tema sem vocês trazerem o de vocês. Mas se vocês quiserem, eu já descortino aqui o que me veio e vocês vão vendo aí. Vai lá, continua, Manu. Calma, Cristian, agora tem que ser nós. Espera aí, calma. Não, porque na verdade eu vim vazia mesmo, né? Isso Eu é o tema. esqueci. Pois é, aí olha só. Isso que eu ia falar, é um Gente, acordei tema. hoje de manhã, né? Aí tô lá na cama e tal, não sei o quê, isso era o quê? Umas 4h30. Aí eu esqueci, que já era segunda-feira, esqueci, sabe? Quando deu 5h30, aí aquele falou assim, segunda-feira, o que tem pra hoje? Sai da cama, corre. Estou tomando Olha meu isso café ainda, aí, porque eu tenho gente. tanta coisa para fazer, agora que eu estou tomando meu cafezinho. Tá certo. Eu sentei aqui, eu falei, Jesus, eu nem me lembrei, né, disso. E senão vocês iam estar tocando telefone, onde você está? Como já aconteceu, né? Mas aí, falando um pouco, né? Oi, Alice, bom dia. Aí falando um pouco sobre questão de tema, esse a que serve, qualquer tipo de coisa é uma prática que eu tenho para mim. Por isso que eu falei, quando você falou, Gisele, né? Não é o porquê, mas para que e a que serve. Né? E semana passada, eu estava conversando com a Manu, né? Até por conta daquele imbróglio lá que eu estou ainda, né? Que chegou aqui em casa, da surpresa que chegou aqui. E aí eu estava justamente falando com a Manu sobre isso. Gente, a que serve essa coisa, né? Qual é o ponto que você tem que ver? E a gente não para pensar sobre isso. Nós não fomos educados para pensar sobre isso. A gente pergunta por que está acontecendo comigo, o que foi que eu fiz de errado, né? O que tem que ser, mas a principal pergunta que é para que isso está acontecendo, qual é a mensagem que isso traz, né? Para que serve, qual é o ponto da minha vida que eu preciso refletir, a gente não é educado para isso, né? A gente não é educado. Sim. Tem tantos temas passando aqui, mas parece que não tem um que, sabe, que tem mais força, assim. Isso também é um tema. Pois é, Pronto, então pronto, é é uma isso. boa maneira. Olha, está dando parabéns. Obrigada, Alice. Alice, você caiu da cama mesmo, né? Porque eu estou te vendo na live 7h pouca da manhã. Sim. Aqui ainda é feriado, sabia? Aqui hoje, Ai, que bacana. segunda-feira, é feriado. Ah, é? Por quê? De quê, né, na verdade? É de pós-Páscoa mesmo. Eu Olha. acho que porque aqui é bem forte, né? A Páscoa Ah, aqui o catolicismo é a religião mais presente, né? Então essas datas religiosas são bem marcantes e a Páscoa principalmente. Então eu acho que é tipo sim. como o dia seguinte, o dia 25 do Natal, sabe?
eu acho que esse dia, pelo que eu entendi, é isso, assim. Por isso que é feriado aqui. E que, na verdade, né, é a data principal do catolicismo, no meu ponto de vista. Eu não entendo muito disso, Porque né? Mas é o ponto principal, né? Porque fala sobre um luto, né? E um renascimento. São duas coisas muito fortes para todo mundo. sim, que conversa bastante com o Natal, né? Que também tem Sim, é o nascimento, o Natal, né? E a Páscoa, o renascimento, né? Então são duas datas bem marcantes. Então acredito que por isso que segunda-feira aqui é feriado, hoje, né? No caso. faz sentido. Né? E qual é o Faz seu sentido. tema, Gis? Você tá rodando, rodeando, rodeando. Ai, gente, tem tanta coisa. Eu acho que talvez isso, o tempo das coisas, né? O tempo das coisas, porque pensando aí no renascimento, né? Eu tô sentindo realmente que existe um renascimento no meu momento, íntimo mesmo, né? E que tá tomando forma. Então, talvez seja por isso que eu ainda não tenha muito esse sentido do falar, porque está sendo elaborado aqui dentro. Sendo gestado, né? É, e na verdade isso tudo tem a ver com amor, né, Manu? Porque você veja bem, o maior ato de amor que nós humanos conseguimos entender, eu acho, é o fato de você morrer por aquilo, fisicamente, especialmente é uma morte de suplício. Ela não é a paixão no seu extremo, né? Que é a questão não só de você se despedir do seu corpo físico, mas se despedir através de um extremo sacrifício, de dor. Não tem. Eu não vejo nada mais significativo, mais forte do que isso. É, E é, é, você acreditar que depois de você passar por tudo isso, você continua. E aí eu estava ouvindo você, Gisele, eu estava me perguntando quantas vezes nós passamos por isso, né? Quantas vezes a gente passa por uma situação que é extremamente sofrida, ela não é dolorosa porque não é questão física, mas ela é sofrida que a gente acha que a gente não vai conseguir, e depois você olha para trás e você passou por aquilo, e você renasceu. E no, pelo menos para mim, todas as vezes que eu senti isso de uma forma muito tensa, eu renasci de uma forma muito melhor do que antes. Algumas coisas ficaram para trás, algumas vestimentas foram desfeitas, foram consumidas, foram transmutadas, a palavra certa. Então, eu olho para trás, por exemplo, o dia de aniversário para mim é um dia muito especial, não porque o que é que eu vou fazer nos próximos anos, mas é algo que eu olho para trás e eu pego cada momento desse de morte, né, de renascimento, e eu ressignifico para mim. Eu olho e digo assim, caramba, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Teve esse momento. Então, hoje de manhã, antes de eu levantar na cama, o filme, né, de todos os grandes obstáculos vieram, eu falei, nossa, é tanta coisa que aconteceu, foram tantas mortes e tantos renascimentos, tantas Páscoas, né, tantas reflexões, e eu olho para trás e eu agradeço a cada uma da Cristiana que estava ali, porque se ela não tivesse conseguido, eu não estaria aqui. Eu sou o resultado das dores de todas elas, das alegrias, dos desesperos, do não vou desistir, né? Da alegria, do intenso amor que tinha pelas coisas. E isso para mim é um renascimento também, né? De você olhar para trás e dizer, caramba, eu soube passar por tudo isso
De forma que nem eu imaginei quando estava acontecendo, eu achava dizer assim, eu não vou conseguir passar por esse negócio mais não. Eu estou muito cansada, eu já passei por isso antes, né? O meu lado resmungão, né? Sempre vem à tona. De novo! Ah, não quero mais não, estou cansada. Eu posso desistir, não existe solução, né? E aí, depois de um certo tempo, aí eu olho para aquilo ali e digo assim, já se foi, né? E de uma certa forma, Manu, isso tem a ver com o amor, né? É o amor que a gente vai desenvolvendo dentro da gente, de princípio pela gente mesmo, né? Por nós mesmos. Que eu acho que é o amor mais difícil, pelo menos eu, né? E sou muito dura ainda com relação a muitas coisas. Eu acho que o amor que a gente tem pela gente é o amor que mais sofre, é o que leva mais pancada, é o que às vezes a gente questiona, é o que a gente às vezes abre mão, é o que às vezes a gente nem percebe que tem, que está ali, que está te alimentando, que está te levando. E é esse amor que a gente leva para a vida. Tem momentos em que eu me sinto profundamente amorosa com relação às coisas, né? E é bem profundo, né? Com relação a tudo, qualquer coisa, né? Eu tenho momentos assim, e esses momentos estão sendo cada vez mais extensos, né? E mais frequentes, uma coisa que eu estou observando e estou acolhendo, né? Estou dando espaço para que isso entre. Da mesma forma que vem uma contrariedade, que eu digo, meu Deus, eu não quero mais esse mundo, não. Eu quero ir embora, sabe? E quando eu for me embora, eu venho mais aqui, não. Isso aqui é muito ruim. Mas é assim. Falei pra caramba para quem não tinha tempo. É, Falou o necessário, né? Que estava com querendo certeza. ser dito. Olá, Psicanálise Explica, seja bem-vinda. Bom dia. Hoje, então, o tema que tem para hoje é o amor, o tempo das coisas e o para quê, né? Que a gente vive e não o porquê. Interessante isso. Até porque, juntando os três, a gente só entende o amor quando a gente faz essa pergunta do para quê, né? É muito difícil falar sobre o amor de Cristo. Eu acredito que a gente não consegue ainda alcançar com o nosso olhar um pouco infantil das coisas, né? Isso é a minha percepção, né? Feliz de quem consegue. Até porque quando ele fala em amor, ele fala, né? Amai-vos o próximo como a ti mesmo, né? A Deus sobre todas as coisas. E o amor nunca está no outro, está primeiro em nós. E quando eu trouxe esse tema, foi muito por conta disso. A minha irmã me perguntou numa outra ocasião, num outro feriado, se eu já tinha amado. Aí eu falei, cara, boa pergunta essa pergunta quando trazem, né? Quando trazem uma questão pra gente, é igual quando a gente faz psicoterapia ou análise, né? Vem cada elaboração que a gente, opa, deixa eu parar para pensar sobre isso um pouco. E eu falei, será que eu amei? Eu acredito que dentro do meu olhar de dependência emocional, de carência, né, de necessidade de estar com o outro, eu nunca me amei anteriormente, como que eu vou amar o outro, né? As minhas três relações anteriores, elas foram baseadas nisso, nessa criança, né, que necessitava o outro com esse olhar, né, de dependência emocional, de uma carência muito grande, de uma fantasia idealizada de um homem perfeito. Não que eu tenha uma maturidade hoje para dizer que eu amo, eu não sei, só vou saber quando me relacionar de novo. Mas o amor próprio, ele está mais intenso, coisa que eu nunca senti. Né? Com 44 anos, hoje eu sei delimitar, né, os limites necessários para minha saúde mental e sei também o que hoje eu não posso falar o que é uma relação boa. Eu posso falar o que não é uma relação boa. Mesmo que eu tenha vivido, óbvio, né, momentos muito bons, hoje eu sei como é uma, assim, hoje eu sei entre aspas, né?
eu percebo como que não é legal um comportamento de dependência emocional dentro de uma relação, onde a gente se perde. Então, quando eu falo quando eu trouxe essa percepção de amor, foi muito dentro dessa ótica da gente olhar como que é a gente, né, estar com o outro e realmente se amar, né? Porque às vezes a gente tem muitas resistências de, mas eu tenho pena. Pena é amor? Mas eu gosto muito dele. Gostar é amor, né? Aí eu até me lembro de um vídeo que eu vi nas redes que falava assim, o rapaz falou, eu amo Coca-Cola, mas Coca-Cola me faz mal, né? Eu penso que amar é você perceber como que você se sente com a pessoa, né? Você se sente bem, a pessoa te traz paz, você está feliz em todos os contextos. É óbvio que isso não existe o tempo todo porque a gente não tem como romantizar, a gente tem momentos de muitos desafios numa relação, mas é como você se sente diante desse parceiro. Eu achei muito interessante pensar sobre isso, trazendo o que Cristo nos ensina em relação ao amor. Hoje eu vejo que se eu não me amar, se eu não me priorizar de uma forma genuína, de respeito aos meus limites, eu não tenho como amar o outro, porque eu não vou respeitar o espaço do outro, eu não vou respeitar os limites do outro, eu não vou respeitar a história do outro, o gosto do outro, né? O tempo do outro, né? Que às vezes eu trouxe a questão do tempo. O meu tempo é muito diferente do tempo do outro, né? Então, quando eu penso em amor hoje, eu penso nisso, né? Nesse respeito do tempo, do para quê. E aí, trazendo para que eu passei por essas relações, né? Hoje eu vejo claramente, porque eu preciso aprender a me amar. Eu preciso aprender a trazer essa fala de Cristo para a minha vida. Até por conta também da natureza do nosso trabalho, da ação, né? De saber os nossos limites, até onde a gente pode ajudar, até onde a gente consegue auxiliar e até quando não, né? Até quando a gente realmente fala, cara, isso aqui eu não consigo dar conta e está tudo bem. Porque amor é isso. Primeiro vem, né, da gente, para depois para com o outro. E é isso, é essa reflexão de renascimento, de renovação. Inclusive, estou com uma braboleta aqui bem grande. Estou nesse processo de renovação, literalmente, de entender o que é amar, de respeitar esse tempo, de ver essa renovação acontecer, porque senão eu não acredito, eu penso que é um olhar muito romantizado, né? Muito idealizado, de uma ótica infantil ainda, né? Não que eu não tenha, é óbvio que eu tenho, mas se perceber essas nuances, eu acho que é um caminho para a gente não se ferir mais, né? Não sentir mais essa necessidade tão grande do outro e se esquecer, né? No meio do caminho. Estou pensando dessa forma. Que eu entendo que, para mim, né, o amor ele não é cego. Na verdade, para a gente amar, a gente precisa ter olhos para ver, né? Olhos para e quando a gente fala, eu preciso me amar para poder amar, é porque, na verdade, na, na medida em que eu me amo, eu amo o outro também, né? Não tem essa separação. Mas quando a gente fala do amor por si, é porque a única referência que a gente tem é o nosso eu. Eu não tenho como, a não ser o outro vai estar ali para ele me dar, me informar o que vem dele, né? Mas eu não tô nele para saber as coisas. Mas eu tô em mim. Eu sei onde me dói, eu sei o que eu sinto. Então, é a partir desse eu, né? Eu não sei se é eu primeiro, mas é a partir desse eu. Então, como eu me sinto nessa relação? Como eu me sinto em relação a esse tempo? Como eu me sinto em relação a onde eu estou? E por aí vai. Esse é o ponto de partida, né?
E essa disponibilidade para ver é, é um exercício de amadurecimento, né? Porque não é fácil a gente enxergar, não é à toa, né, que na medicina oriental, né, tradicional, o fígado abre nos olhos, né? E a gente fala, eu fiquei cega de raiva, porque quando a gente se depara com algo que a gente vê que é muito difícil de aceitar, vem a raiva, né? Que vem, é uma emoção que surge para nos auxiliar a abrir os olhos para as mudanças que a gente precisa fazer, para aquilo que a gente precisa se mobilizar. Aí é o para quê, né? Quando a gente se sente triste, segundo a medicina oriental tradicional, é quando a gente volta os nossos olhos para dentro. É quando eu paro para observar e sentir a lamentação de algo que é muito difícil de aceitar, mas o reconhecimento de que é o que é. E na medida em que eu vivencio essa tristeza, eu me permito, né, acolher o que está dentro de mim e me abrir para o que está fora, né? Então, os olhos da alma é que, para mim, amar é abrir os olhos da alma para o mundo. E isso vale para a gente mesma, para as nossas idealizações, né, sobre a gente, para esse olhar infantil, como você está falando, Malu. Tem um livro que é muito bom, da Bell Hooks, que é Tudo sobre o Amor. Esse livro é maravilhoso. Ela fala, né, essa busca da nossa criança para aquele amor perdido, né? Mas é um Também. amor perdido, é um amor idealizado com o olhar daquela criança, com um olhar bem limitado do que é o mundo e do que ser amada, né? E a gente fica nessa busca. Então ela fala, enquanto a gente fica nessa busca, na verdade a gente não está aberto para o amor. E é isso que você está falando, É porque né? o amor não está no outro, Giza. Na minha percepção Exato. hoje, o amor não está no outro. E assim, é curioso você trazer esse olhar da criança, porque é ela que nos move uma vida inteira, o tempo todo, até morrer. Só que é uma escolha madura da gente fazer esse renascimento, porque o renascimento vem através de uma morte. E qual seria a morte? Liberar os pais, né? Liberar os pais desse lugar que a gente os coloca como um amor idealizado, que a gente traz para onde? Para as nossas relações atuais, né? A gente, como Freud fala, a mulher casa com o pai, e a mulher e o homem casa com a mãe, né? Então, se a gente trazer esse olhar, né, da psicanálise, é dessa forma. Enquanto a gente está nessa busca do para fora, né? Dificilmente a gente se enxerga no processo, porque sempre é o outro, né? Sempre essa demanda vem do outro, de suprir essa nossa necessidade e a gente fica nessa roda, né? Só que eu acredito que no meio do caminho a gente tem momentos que a gente é convidado a se olhar, um incômodo, alguma coisa que não está fluida na relação. E aí fica muito a critério de cada um de nós de querer passar por esse processo de renascimento ou não. Às vezes chega num ponto insuportável que você não tem outra escolha que não seja fazer esse movimento. Mas eu até observei, foi muito curioso a experiência que eu tive de estar com pessoas que precisam, cada um tem o seu tempo, mas que naquela coisa de, não, é assim e está tudo bem, né? E aí eu fiquei refletindo também a respeito dessa resistência em relação a essa renovação, né? E aí me fez até lembrar o meu analista, quando eu virei para ele e falei, e se eu não soubesse disso?
E se eu não tivesse consciência desse processo que eu estou passando? Porque e ter uma rede de apoio, fazer psicoterapia, psicanálise, né, uma análise, a gente consegue se escutar e se perceber nesse processo. Muitas pessoas não bancam isso porque não querem estar de frente com essas situações que a afligem, né? E aí eu perguntei para ele, e se eu não soubesse disso? Somatizaria. Porque é isso, o que a gente não elabora, a gente sente. Eu achei muito interessante isso. Porque, inclusive, a pessoa tem as suas questões somáticas, né? E é mais para ilustrar esse processo quando a gente tem essa resistência muito grande, né? Que faz parte de cada um sabe dos seus processos e a gente precisa, óbvio, respeitar. Mas é curioso quando a gente traz esse olhar do amor e também essa resistência de passar por essa fase de renovação, porque a vida nos traz esses movimentos. Você passou por isso, né, Dízia? Você teve essa coragem de fazer todo esse movimento. Então é isso, né? Quando que a gente realmente consegue ter a coragem necessária para fazer esse processo de renovação, né? De reconstrução de vida, porque é isso. Tem que marcar uma fase da sua vida para você viver aí. E esse amor Eu não para sei com a se gente. precisa matar, mas passar pela morte, né? Porque eu acho que Ah, é. matar é diferente de passar pela morte, né? Até Mas De matar as porque nossas resistências. Quando eu falo em matar as nossas resistências, porque é preciso matar nossas resistências. Quando eu falo em matar, matar o nosso comodismo, o nosso conforto, aquilo que nos traz segurança. Eu estou falando por mim. Eu tive que matar muita coisa, né? Quando eu passei por esse processo. Então, quando eu falo em matar, é isso, é matar aquilo que nos deixa confortável. Você precisa matar literalmente, né? Para poder viver o novo, porque não qualquer cara, não tem nem como comparar Cristo com os nossos processos, mas o que aconteceu no processo de renovação para que ele venha a ressurreição? Literalmente a morte né, do corpo, a morte do espírito, a morte do espírito no sentido, né, do que ele foi vivenciando na crucificação, ao comparando, mas trazendo também essa, metaforicamente falando, esse olhar, né, desse processo dolorido, do que nos convida a trazer esse nosso amor próprio, né? Dificilmente você vai se olhar, vai se enxergar num processo feliz. Bem, vem de um incômodo, vem de alguém ou de uma situação que faz você falar, não, peraí, isso não dá. Eu acredito que E seja aí assim. você está falando, você trouxe a palavra feliz e né, quando a gente começou a falar sobre amor, eu fiquei pensando, né, nessa idealização do amor, o quanto que não pode ser equiparado com a nossa idealização de felicidade, né? Porque parece que a gente é como se a gente fosse entrar num estado de felicidade que não comporta as emoções que fazem parte dos ciclos da vida. A mesma coisa, né, com o amor. Para mim, amor é uma ação, é amar, né? Esse estado de amor que a gente sente é algo que faz parte desse processo. Então, é, eu chamo a atenção aqui para isso, né? Porque senão a gente fala assim, ah, eu nunca amei, né? Ou eu já. Quando que eu amo? Eu acho que essa talvez seria a pergunta, né? Quando que eu percebo que eu amo nas situações da minha vida? Quando Eu que eu me penso que sinto feliz, né? Quando que eu amo? Sei lá, são perguntas que me vêm aqui. quando eu falo em amor, eu penso, pelo menos trazendo para a questão matrimonial, essa visão do amor, eu acredito que só seja genuíno mesmo quando você se ama. Hoje eu tenho essa visão. Mas Quando você o se que eu digo quando assim. não, são outros sentimentos ali, Uhum, entendeu? Porque quando você não tem esse minimamente, tá? O amor próprio, você tem outros sentimentos de carência, de dependência, de necessidade, porque dificilmente
dificilmente uma pessoa que não tenha, que tenha dependência, ela não entra na esfera da cobrança, do julgamento, de querer consertar o outro, de querer que, né? Isso é amor? Controle, né? Do controle. No amor não existe o controle. O amor até existe a renúncia. Vai para ser feliz. O amor está na renúncia. De renunciar para o outro ser feliz. Isso para mim é o amor mais genuíno. E é curioso, né? Porque Cristo, quando morreu, quando que ele foi reconhecido na sua inteireza? Foi na sua crucificação. Foi na sua ressurreição. Porque enquanto ele falava para o povo, ele arrastava multidões, muita gente vivia esse amor genuíno, né, na pregação dele, mas negaram ele. Ninguém podia se dizer cristão naquela época. E ele foi aceito nesse processo. E é curioso pensar nisso, né? O que Cristo nos deixa como legado, como ensinamento. Essa frase dele, para mim, ecoou na Páscoa, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. E a gente fica nessa coisa do amar o próximo e como a mim mesmo, como eu estou nesse processo. Isso é ensinamento dele. E aí hoje eu me faço essa pergunta, sabe? E aí veio com essa pergunta da minha irmã, que eu achei muito legal, muito interessante, porque fazendo uma retrospectiva, como eu estou amando o outro? É muita cobrança? É muito julgamento? Porque a pessoa... Eu até achei curioso que uma vez você trouxe isso para mim, uma vez na psicoterapia, né, eu falei, não, mas como que vai ser? A pessoa, não sei como que vai lidar. Se tivesse que ficar bem com você, respeitaria. Porque às vezes a gente fica pensando, mas se eu deixar a pessoa vai morrer, não vai viver bem. Se tivesse que estar bem, estaria com você, não é verdade? Eu fiquei questionando porque isso é resistência pura. Hoje eu vejo como uma, sabe, quero dizer, tipo assim, não largo o outro porque o outro sem mim não vive. Como que é isso, gente? A pessoa nasceu como? Né? A pessoa está ali viva até aquela idade, até quando a gente se encontra com a pessoa. E agora que ela me encontrou, meu Deus, ela não vive sem mim. Meu Deus. O que vai ser dessa pessoa? Entendeu? Mas é curioso a gente olhar para isso em termos de matrimônio, né, de relação. Como que é isso? A gente sempre está na justificativa, colocando no outro a conta da nossa falta de coragem, de agir, de se ver, de se enxergar nesse processo, sabe? É muito bom, né? É muito bom a gente poder conversar sobre isso. Mas assim, só pontuando, né, Manu? O que eu vejo assim é isso assim. No momento em que você se enxergou e que você percebeu, esse é o meu limite, e que você compartilhou, isso é um ato de amor, ao meu ver. Isso Obrigada, é um ato de amor. Então, nesse momento, você está amando, né? Ao meu ver, isso é um ato de amor. No momento em que eu olho para mim, reconheço quais são as minhas necessidades, quais são os meus limites, como que eu estou diante da situação e compartilho com o outro genuinamente, abrindo mão desse controle, isso é um ato de amor. Com certeza. Então, quantas vezes a gente se viu nesse momento, né? E seja numa relação a dois, seja numa relação com filho, seja numa relação com amigos, seja com pessoas desconhecidas mesmo, que de alguma forma a gente está ali se permitindo ser vista, é algo que agora, dentro do meu processo, eu me senti passando, compartilhando com pessoas que não são minhas amigas, não são pessoas colegas, mas que são importantes para o meu momento de vida, em que eu me permiti compartilhar o meu sentimento diante da situação e como que eu enxergo o contexto, né? Para mim foi um ato de amor eu me permitir ser vista e, me colocar aberta para o que pudesse vir do outro lado. Falando Com certeza. estou falando em termos de
esse contexto que eu tô falando é de serviço, né? Enfim, são pessoas que estão me auxiliando em um serviço que é importante, muito importante, e que eu preciso, e que eu me expressei, eu me sinto dessa forma, eu percebo que eu preciso desse tipo de parceria, então, e coloquei, me permiti ser vista. E Mas você viu que partiu de você? Você para com o outro. Não é o contrário. porque não tem como, eu não Não posso tem chegar e como. falar assim, olha, você precisa, É, entendeu? Eu sei o que mas que é o que você mais a gente precisa. vê. Você precisa ser mais comunicativa. Você precisa, entendeu? Ser pontual. Você. Eu não sei quem sou eu para saber o que que a outra pessoa precisa. Eu sei o Justamente. que eu preciso. E aí eu Isso é amor. compartilho É isso, isso aí. né? E me disponibilizo a ouvir o que que o outro vai me dizer, porque o outro vai dizer, e isso aí talvez eu não consiga te corresponder, né, nesse momento. Ou, isso daí não é importante para mim, né? Ou não tenho condições. Então, é essa disponibilidade, né, para que a gente possa, a partir desse olhar maduro, entender. Então, eu vou fazer que movimento? Porque se não é aqui, eu vou precisar buscar em algum outro lugar, né? Mas essa transparência é fundamental. Mas para que a gente possa enxergar, a gente precisa estar disposto a deixar morrer. Que é o mais difícil. A deixar morrer. A expectativa, a idealização, A aquela coisa fantasia. bonita que a gente cria na nossa mente. É, Né? A gente cria uma coisa bonita, como se, colorida, fofa, né? eu vivi isso. Eu vivi assim. Poxa, aquele castelo lindo que eu fiz, gente, com aquelas pessoas maravilhosas ali participando e todo A mundo. que preço, né? A que Mas preço? não, É, ele não está existindo. não, Então, né? é isso. É Mas é literalmente isso. isso. É doloroso, é muito doloroso. E ao É mesmo doloroso, tempo, mas tem o pra quê, né? e é libertador. Libertador. Liberta, né? Libertador. Libertador. Porque pronto, não estamos desobrigados. Ninguém mais aqui precisa dar conta dessa fantasia, né? Estamos livres para seguir os nossos movimentos. Certeza. Isso é amor, né? Isso é amor. No meu entendimento e no meu sentimento, no que eu sinto, é o que me traz paz. Sim. Isso aí. Por Muito mais bom. né, que sejam. O mais Cristian, difícil. agora nós é que falamos bastante. A Cristian tá só quietinha aí, só ouvindo. Eu ia até cumprimentar o Cláudio. Falei, Cláudia, eu estava até sentindo falta, porque eu falei, a Cláudia ainda não entrou. Não, porque estava tão Gisele legal aí escutar também, algumas seja coisas. bem-vinda. Você estava falando umas coisas e estava tão legal de ouvir, né? Complementando aí das coisas que você estava falando aí, né, Gisele, essa questão, né, da gente interferir na vida do outro, né, achando que ele precisa ou deve. E, na verdade, o que a gente deveria estar falando é: eu preciso que você seja pontual. Né? Eu preciso que você faça isso. Se a gente pudesse ser honesto e direto, né, nas relações, era isso que a gente falaria para o outro. Porque, na verdade, não é o defeito, entre aspas, do outro. É a minha dificuldade de lidar com isso. Exatamente. Né? E essa É o efeito abertura disso. para a pessoa, para estar ouvindo a pessoa dizer, eu consigo, eu posso te oferecer isso, eu posso ser Exatamente, pontual, isso é uma coisa né? isso é uma coisa que eu não posso te dar. Muitos anos atrás, e a maioria de vocês, né, eu ouvi, isso já deve ter mais de 30 anos, nós tínhamos uma atriz muito importante aqui no Rio de Janeiro, chamada Dini Sfati. E uma vez eu estava vendo uma entrevista dela, não sei com quem, não me datava, eu acho. E ela estava falando uma coisa que foi a primeira vez que eu ouvi, que me parou para pensar.
E aí ela dizia que numa determinada situação que ela estava vivendo, ela virou para o outro, né, e disse, não é que eu acho... E aqui não dá para eu ler, Cláudio. Ah, eu consigo. Um Ah, então. pescador pescou um peixe e perguntou: o que é o amor? O peixe respondeu: é o mar. E o que é o mar? O peixe respondeu: o mar é o amor. E antes de outra pergunta, o peixe mergulhou no mar. Ah, que lindo! Lindo isso. É isso aí. Né? Aí ela disse, né? Ela estava falando sobre a questão de amor, aí ela disse para uma determinada pessoa, né? Que não é que o outro não a amasse, é que o outro não a amava do jeito que ela queria ser amada, do jeito que ela necessitava de ser amada. Que a questão não era sobre o sentimento do outro, era sobre ela. Uhum. Sabe? Quando você tem essa maturidade de poder conseguir transmitir isso para você, né? E se dizer, você entende que talvez o outro te ame, mas o Exato. modo como ele faz não é interessante para você. O que a gente questiona não é o que o outro está sentindo, é o quanto que o sentimento do outro, a ação do outro, está contribuindo para que você seja melhor, inclusive, principalmente para você mesmo. Sim. Sabe? Então, gente, eu nunca me esqueci desse diálogo, porque isso me acompanhou, me fez refletir muito. Falei, nossa, que coisa madura, mas é exatamente isso. Eu não tenho que aceitar se a maneira do outro, e aí eu estou falando do outro que é externo a mim, da pessoa que vive, além né, do ser físico que está do outro lado, né, me ama. Eu preciso até entender que essa é a única maneira que ele tem de me amar. Né? Mas eu não tenho que conviver com isso. Exatamente. Porque a gente não tem. É muito leviano a gente dizer que a pessoa não sente isso ou aquilo. Eu não tenho direito de definir isso. A única coisa que eu posso dizer é: isso daí não é suficiente para mim, ou isso aí me destrói, me machuca, me magoa. E aí eu vou embora. Que é a decisão que você tem de amor por você mesmo. Olha, o seu modo de amar bate e machuca e diminui o meu modo de me amar. E está tudo certo. Ninguém está culpado nessa história. Né? Exatamente, está tudo Não certo existe nesse culpa. sentido, Não né? está errado. O que você tem para me oferecer tá, é além do que eu posso aceitar, porque às vezes também acontece isso, né? O outro tem uma abrangência muito maior do que você consegue suportar, ou é muito aquém daquilo que eu consigo devolver para ele. Né? Então, quando a gente consegue ver as coisas por esse lado, a gente se machuca menos nas relações. Né? Porque parece assim, não, pô, é o modo do outro ser, apenas o modo do outro ser. Mas aí você E falou eu, uma coisa interessante, né? de ser, de amar, porque eu acredito que o amor não fere. O amor até se posiciona, mas ele não fere. Eu Eu não não sei, acredito nesse amor que Manu, eu não sei. eu Eu não. não tenho o direito de dizer para uma pessoa que ela não me ame. Eu só posso dizer que aquilo ali é contra mim. Ah, Mas sim. eu acho que eu não tenho direito de entrar no modo do outro e dizer, você não me ama. Não tenho Não, esse claro, direito, isso é uma né? percepção de Mas cada é o um. modo, porque, veja bem, né? É, as pessoas que têm um desequilíbrio muito maior do que o nosso, porque desequilibrado todo mundo é em algumas proporções, né? A questão é de proporção. Né? Ou um, um, uma pessoa muito infantilizada, por motivos N. Qual é o amor que ela vai te dar? Né? Qual é o amor que ela vai expressar? Te dá, não, porque a gente não dá. Qual é o amor que ela vai expressar para você? É incompatível com o que você possa. Quando você está numa relação em que você é adulto e o outro é uma criança, essa troca não é equilibrada. Mas eu não vou dizer que ele não ama. Talvez ele ame como a criança ama o brinquedo. E o que eu vou fazer? Dizer que ele não me ama?
ficar brigando com ele porque ele precisa crescer, porque eu necessito que ele cresça, porque a necessidade é minha, não é dele. Justamente. O que eu tenho que perguntar para mim, qual é a minha necessidade de estar nesse tipo de coisa? Para que o que é que eu estou fazendo e o que isso representa para mim. Sabe? Quando a gente pensa no geral, qual é a pessoa mais importante da minha vida? Sou eu, então tem que ser meu pilar sempre. Para quando eu estiver exigindo alguma coisa, eu saber que eu preciso estar falando comigo, não com o outro. Né? A gente está falando aí questão de dependência. Eu tenho estudado, as últimas semanas eu tenho ponderado muito sobre isso. Né? Eu não sei se a pergunta, o motivo pelo qual, né, eu fui ponderar comigo mesma sobre isso existe alguém que não tem um pouco de dependência emocional nesse mundo? Acredito que não. Pois é. Sabe? Porque a gente já nasce dependente. Sim. Toda a formação da personalidade nossa... Nós somos né? seres interdependentes. Não temos Sim. condições de viver sem o outro, no sentido de que não sobrevivemos sozinhos, né? É diferente a interdependência da codependência. Eu acredito que a gente vive um processo de amadurecimento e entendimento dessa interdependência, né? Porque quando a gente é criança, a gente depende mesmo, a gente é codependente, né? E na medida em que a gente vai crescendo, a gente vai sendo convidada a diferenciar codependência de interdependência. Não sei se era isso que você estava querendo dizer. Não, até vou botar isso aí nas minhas ponderações, mas a questão é, a gente acaba com isso de uma vez, ou isso permeia, porque a criança que eu fui nunca vai morrer, e eu espero que ela nunca morra, porque afinal de contas, ela é o pilar, a criança é o pilar da personalidade, não tem como. Né? É dela que sai absolutamente tudo, inclusive esse nosso papo que a gente está tendo, que é tão legal. Né? O que eu faço é ter a capacidade de gerenciar isso, e quanto maior for essa capacidade, mais essa criança vai ser integrada e mais ela vai contribuir para a minha vida. Então, em algum aspecto meu, isso vai ter. Né? Então, a pergunta a pergunta que eu me fiz, que eu botei lá no meu caderno para ponderar, é exatamente essa, né? Será que a gente consegue, ou isso vai diminuindo, e a gente vai cada vez mais amadurecendo e vendo isso, e isso vai fazer parte de todas as relações. Exatamente, Cristian. É por isso que eu acredito que a gente tem momentos de amar, assim como a gente tem momentos de se sentir feliz, né? Esse amar que a gente idealiza, talvez, né? De, nossa, eu estou amando a todo momento. Eu acredito que na nossa realidade, pelo menos até o momento, no meu entendimento, não tem como, porque a gente passa pelos ciclos. Né? E nos ciclos a gente passa por essa criança ferida. Sim, e a gente não tem como, né? atualiza isso de uma forma diferente, né? Ou é convidado a atualizar, mas acho que esse estado contínuo de amor e esse amar contínuo de nossa, né? Eu acho difícil, porque senão a gente não teria Também acho a que não. necessidade das emoções para nos regularem, né? E de entrar em contato com essas dores que falam da nossa existência. Eu acredito que não existe nada contínuo, né, Giza? Viver não é nem um pouco nada contínuo. Mas não existe esse estado, né? Essa linearidade, né? Não é nada. A gente não vive nada linear. É tudo um grande. Por isso que a gente passa pelos processos de restauração, de renovação, de transição, de morte. A vida são ciclos, como a gente já falou anteriormente. E aí que a gente percebe como a gente está
dentro dessa ótica da felicidade, do amor e de todos os outros estados de permanência, né? Do viver, que faz parte do nosso amadurecimento. Essa Exatamente. questão da dependência emocional, quanto mais infantilizados somos, mais dependentes somos. Porque a dependência emocional, o nome mesmo já diz, né? Eu acredito que conforme a gente vai olhando para as nossas emoções, entendendo e percebendo-as e acolhendo-as, essa dependência ela vai sendo diluída. Por mais que todos nós sejamos em estágios diferentes, dependentes e codependentes. Né? E isso vem aí nesse processo mesmo de amar, de aceitar o outro como ele é, né? É tudo um processo, viver é um processo. Isso. Amar é um processo também. Eu entendo assim. Né? Com certeza. Gente, E ó, que bom, né? então, o Cláudio trouxe esse poema, né? Não sei, esse texto, não sei como é que a gente pode chamar. Acho que é um poema, né? E me lembrei de um trecho da Clarice Lispector que eu acho que encaixa bem com o que a gente está falando aqui. Posso ler rapidinho? Claro. Vamos para. É esse trecho do livro Água Viva. E eis que depois de uma tarde de quem sou eu, e de acordar a 1 hora da madrugada, ainda em desespero, eis que às 3 horas da madrugada acordei e me encontrei. Fui ao encontro de mim, calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente eu sou eu e você é você. É vasto, vai durar. O que te escrevo é um isto, não vai parar. Continua. Olha para mim e me ama. Não, tu olhas para ti e te amas. É o que está certo. O que te escrevo continua e estou enfeitiçada. Nossa, Nossa, que texto lindo. compartilha isso pra Lindo gente. demais, Que né? lindo. Demais. Aliás, É né? sobre isso. É sobre isso. Vende de quem, né? É. Maravilhosa. Ai, muito É. bom, Gente. meninas. Obrigada a todos que estão aqui com a gente, papeando, filosofando, que tudo E é, né? chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Gisele, boa semana, minha querida. Né? Aproveita aí que vocês estão aí em feriado. Né? Manu, a gente se fala daqui a pouco. Coordenar nossas ações aí juntas. Né? Um Sim. grande beijo para vocês. Um beijo, Beijo, meu beijo. Cristi. Que você possa aproveitar o seu dia nesse portal lindo do seu aniversário. Que possam chegar todas as energias de todos nós que te amamos muito e que somos gratos pela sua existência. Obrigada, Com minha amiga, certeza, por amiga. existir Muito, e muito, por muito, estar muito nas obrigada a nossas vocês. vidas. Né? Muito Beijo, obrigada Beijo. mesmo. Beijo, meninas. beijo a todos que estão aqui. Ótima semana para todos nós. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tá bom, Cris, já falo contigo.